Então, o que é que o Missão está trazendo, ou vai trazer, ou vai apresentar para a população brasileira do ponto de vista da segurança pública? Muito simples, nós vamos eliminar da existência, eliminar da terra, não só as facções, mas suas lideranças. E a gente vai fazer isso alterando muito as nossas leis. As nossas leis aqui são muito lenientes com bandido. A gente pode ficar fazendo grandes discussões por que elas são lenientes com bandido. Por que o Brasil fez essa escolha? Sim, por quê? É uma decisão que foi feita, assim, nós temos um código penal muito velho, adequado para um Brasil lá dos anos 40, em que não era tão violento, que não existia facção, que os crimes eram de menor, vamos dizer, poder ofensivo. E depois, com o fim da ditadura militar, veio a Constituição de 88, houve muito medo em ter leis muito duras para não lembrar dos crimes que foram cometidos contra ativistas políticos e blá, 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 blá. A real, a gente ficou leniente com o crime e o crime cresceu. E os bandidos se sentiram muito seguros em roubar e matar. Então os bandidos hoje sabem que, por exemplo, eles podem fazer assaltos à mão armada, que eles, se forem presos, sairão rápido. E a gente tem inúmeros casos de juízes que dão despachos com decisões que liberam um bandido 1, 2, 3, 4 vezes após assaltos à mão armada. Nos Estados Unidos isso não existe. Se assaltou alguém com mão armada, as penas são altíssimas. Então aqui é muito fácil ser bandido. A chance de ser pego é baixa. Se você é pego, nada acontece. E depois você vai pra cadeia, pega uma progressão penal, vem uma saidinha no fim do ano e você sai. Nessa lógica, por ser fácil, qualquer vagabundo se sente corajoso. O que nós vamos fazer? Ao alterar as leis, ou seja, as penas vão aumentar muito, e não vai ter mais nenhuma saidinha. Não vou ficar lendo o livro e vou diminuir pena. Não vai ter. Não vai ter agora a progressão. Não vai ter. A gente vai eliminar todas essas coisas. E para quem é reincidente, ou seja, o cara que roubou uma vez, depois vai roubar de novo, ou matou uma vez e vai roubar, penas assim, 50, 60 anos, eu já acho que isso vai diminuir em 70, 80% o crime. Porque isso que prova as experiências internacionais. O medo de ser pego é muito grande. E a nossa polícia tem vontade de matar. O problema é que a polícia é presa, ora por governadores frágeis, isso acontece muito, por exemplo, no Ceará ou na Bahia, os governadores são muito frágeis, ou a polícia, ela se sente impotente, porque ela pega um bandido, leva pra cadeia, ou leva pra delegacia e o cara é solto logo em seguida. Vira um enxuga-gelo, né? Enxuga-gelo. O que a gente vai fazer? Alterou as leis penais, aumentando as penas, alterou as leis de execução penal, nós vamos instituir uma coisa chamada direito penal do inimigo, que é assim, se você pertence a uma facção, você não tem direito, ou você tem pouquíssimos direitos. O cara que tá numa facção, se ele foi pego pra polícia, tá com uma arma, a polícia foi averiguar, o cara olhou torto, vai pra vala. O cara foi preso, foi levado em cana, não precisa de... Não, eu vou chamar... Não, você vai em cana. A gente vai ver depois o que vai ser feito com você. A lei, ela é diferente pra quem não aceita a lei brasileira. Então, isso é diferente. Se você é uma pessoa que participou de uma briga de trânsito, eventualmente bateu em alguém, aconteceu. Você tem que ser preso, ou você tem que pagar uma pena por aquela briga, ok? Uma banalidade. Mas é uma banalidade. Você está sujeito ao direito brasileiro. Um faccionado não, porque ele não aceita a lei brasileira. Ele tem a própria lei. Na favela dominada por um faccionado, a lei é ele que impõe. Num bairro, numa cidade que o faccionado domina, a lei é deles. Então, se eles não aceitam a nossa lei, nós vamos tratar eles igual um invasor estrangeiro. E isso é o direito penal do inimigo. E isso precisa ser feito desesperadamente. Num país chamado El Salvador, um homem chamado Nayib Bukele fez isso. Ele acabou com o crime. Ele fez presídios gigantescos de segurança máxima, mandou os caras pra lá e adivinha, a segurança, no lugar que era mais inseguro que o Brasil, floresceu. Hoje as pessoas andam livres, ninguém é assaltado, ninguém rouba seu celular num país como El Salvador. Senador, talvez a principal mazela do povo brasileiro hoje seja a questão da segurança pública. O que o senhor pretende fazer, se eleito for, nessa questão da segurança pública, principalmente nessas grandes metrópoles, como é o estado natal do senhor no Rio de Janeiro? O Carlos, não tem outro caminho a não ser muito radical nessa área, que é o endurecimento da legislação penal. Esses marginais perigosos, principalmente, eles têm que ficar muito mais tempo presos. Então, o que a gente precisa... alterações legais que nós já começamos a fazer. Recentemente aprovamos aqui uma lei que entrou em vigor, que ela cria ali alguns tipos penais importantes, que pode chegar a colocar atrás das grades um chefe de uma facção criminosa com 80 anos de cadeia, por exemplo, como mudamos os critérios ali com relação aos benefícios, aquelas progressão de regime, livramento condicional, que muitos presos perigosos acabavam tendo acesso, cumprindo uma parcela pequena da pena. A gente mudou isso, a parcela da pena chega a 95% que ele tem que cumprir para poder ter direito a algum benefício. Mudamos ali a possibilidade da audiência de custódia, se essa porta giratória em que o marginal é preso às vezes 2 vezes no mesmo dia pelo policial e ele sai de novo pela porta da frente, isso não vai mais acontecer. Temos que construir muitos presídios. Foi assim que eu já vi acontecer na realidade em El Salvador, lá com o presidente Bukele. Ele lá tomou essas medidas duras, o Congresso apoiou, a população
deu suporte e legitimidade para ele fazer as alterações legais, ele mudou o sistema legal, ele construiu presídios, aqueles marginais perigosos ficaram presos com investigações bem feitas, foram condenados merecidamente pelos crimes que eles cometeram, e o resultado foi que aqueles marginais que estavam habitualmente todo dia cometendo crimes, roubando bolsa das mulheres num ponto de ônibus, roubando o celular de uma mulher que está ao volante, roubando, né, um brinquinho de uma criança na rua, ou cometendo maldade contra idosos ou contra mulheres, esse pessoal começou a ficar muito mais tempo preso lá. Consequência, eles estavam longe do convívio social, pararam de cometer crimes, obviamente. E ficava o exemplo ali que, olha, quem continuar cometendo esses crimes perigosos, o exemplo está aqui, você vai ficar preso. Acabou esse negócio de impunidade. Então é dessa forma que a gente tem que avançar. A tecnologia pode ser um grande aliado nosso para também combater essa questão da impunidade, né, com inteligência artificial, com o cruzamento dos bancos de dados, com o melhor controle das nossas fronteiras, com cooperação em inteligência e informações com outros países, como está fazendo aqui a Argentina, Estados Unidos, Israel. Quer dizer, tudo, quando há boa vontade, é possível resolver esse problema. E eu tenho certeza que eu tenho ali um caminho, que é esse caminho que eu estou explicando para vocês, que vai resultar numa melhoria significativa da segurança pública em todo o Brasil. Agora tem que dar o exemplo, tem que ter a vontade. Não dá para ter um presidente da República que fala que traficante é vítima de usuário. A mentalidade dele é essa, não foi um erro de fala dele. Alguém que acha que não tem problema nenhum roubar só para tomar uma cervejinha. Só que ele não entende que a diferença de roubar um celular para tomar uma cervejinha pode custar a vida de alguém, porque a gente cansa de ver exemplos, infelizmente, circulando nas redes sociais, alguém que está andando de bicicleta, chega um cara armado para tomar o celular dele, o cara dá o celular e ainda assim toma um tiro na cara. Esse tipo de marginal que a gente vai ficar passando a mão na cabeça não pode de jeito nenhum.